Muito prazer a você que está aqui nos acompanhando mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo a 91 Cast. Estamos aqui hoje com um assunto muito interessantíssimo sobre gestão. E eu tô como meu parceiro aqui de sempre, o Diego Vidal. E aí, gente, tudo bem? Hoje vai ser um grande prazer ter esse cara aqui, diretamente de Rio Preto, Ribeirão Preto. Ribeirão É Preto. quase, É, quase é perto. perto É lá, né? perto, é perto. Ribeirão Preto, meu parceiro. Ele é legendário, ele é barbeiro, hoje já não tá, Não ativo. atuante, né? Mas É, sou barbeiro. mas eu vou deixar você se apresentar aqui, Caio Tristan. Fala aí pra Beleza. gente, um prazer, meu irmão, ter você Obrigado. aqui. Prazer todo meu. Obrigado, irmão, pelo convite. Me sinto honrado. Obrigado, Erickson, por me receber na casa de vocês. Curitiba, que eu gosto tanto, né? Eu e minha esposa que tá ali, a gente gosta bastante de Curitiba aqui. Mas Ribeirão Preto é quente. Lá é quente, mas a gente gosta também. Cara, deixa eu me apresentar, né? 39 anos, não parece, né, irmão? Uma carinha A de carinha de. Ó, 37? e com boné passa. Tá com a revisão em dia, né? Não, negão geralmente, A melanina meu filho, ajudou. chega em 50 tem cara de 30 ainda, cara, é impressionante. Me considero ainda como. Sou barbeiro, né? Acho que a gente não deixa de ser, né? Na Sim, essência, sou barbeiro. Que está aí caminhando, aprendi alguma coisa, mas ainda aprendendo bastante sobre gestão, né? Gestão de barbearias, gestão de pessoas, negócios, né? Que é o que eu gosto bastante, que é o que eu leio muito. Né, então já é uma característica já minha aqui que o Vidal acompanha bastante, que eu sou um leitor assíduo, né? sim. Gosto muito de buscar conhecimento nesse sentido e tudo sempre voltado para negócios, né? Sempre voltado ali para como dar projeção para o negócio, como multiplicar talentos dentro da barbearia em gestão de pessoas. E aí acabei me tornando mentor também, né? Outras pessoas começaram a me procurar dentro de barbearia para poder ajudar, né, elas nesses desafios do dia a dia que um dono de barbearia tem. E aí a gente está também hoje com mentorias, consultorias e tá dando certo. A mentoria é totalmente voltada para o negócio da barbearia. Totalmente voltado, focado em barbearia. Uhum. Né, eu já fiz para outros mercados, mas não é o que eu me sinto à vontade, porque um dos princípios da minha mentoria eu não sei tudo, eu não sei te ensinar tudo, né? Eu estou aprendendo também a cada dia. Porém, eu falo muito sobre o que eu domino porque eu passei por aquilo. Então, a premissa que eu carrego eu não vou te ensinar nada que eu não domine e que eu já não tenha passado. Uhum. Então, por isso que eu não fui para outros mercados, porque eu estaria fazendo uma suposição do que, né, o cara tá passando ali. Agora não, quando é o dono de barbearia, eu sei o que que ele tá passando, eu sei o que que ele tá sentindo, né? Eu Viveu na conheço, pele já, a né? vi na pele. Então eu me limito realmente a ir nas mentorias dentro daquilo que eu passei. Tanto é Uhum. que hoje, né, teve um rapaz que me chamou hoje pela manhã, na verdade a gente tá conversando a semana toda, e eu identifiquei que ele era um cara que eu falei, cara, eu não é que eu não consiga te dar mentoria, mas eu acho que o seu caso é um ajuste, né? São ajustes que você precisa fazer, e eu acho que a gente pode trocar informação. Não é o caso de uma mentoria, né? Tem algumas coisas que você está passando que eu também estou nesse momento, eu também estou passando. Então eu não acredito que é um momento de eu te ensinar algo que eu ainda estou no processo de De aprendizado. aprendizado. Então a premissa da minha mentoria é essa, cara, eu só vou te ensinar realmente aquilo que eu passei, eu sei quais são os BOs que vão dar, eu sei quais que são as dificuldades os desafios que vão rolar nisso, e aí eu consigo te ajudar porque eu passei por isso. Bacana, eu tive em contato com um outro mentor e ele falou exatamente a mesma coisa. Foi muito legal. A transparência, isso é importante, porque às vezes tem cara que quer te vender algo que na verdade ele nem é. Ele nem E tá faz, cheio por aí, hein? tem muita, né? Então essa Tem bastante. transparência, ela é bem importante e significativa, porque o cara não te enrola, né? Ele me mostrou toda a didática dele. Falou, cara, isso aqui você já viveu, isso aqui você já passou, é o que eu ensino, então não faz sentido eu pegar você agora e te mentorar, sendo que a gente está no mesmo Estão no mesmo estágio, né? estágio, então achei bem interessante isso. Eu acho que tem vários níveis, né, da mentoria, né? Até que a gente teve o Luizão, né, que falou a respeito disso, que ele é um mentor, mas ele também é mentorado. Ah, sim. Então ele tem um mentor dele. Então acho que isso é interessante porque a gente sempre tá aprendendo, sempre evoluindo, Eu né? tenho alguns mentores. É.
oficiais e não oficiais. Então, o ano passado eu tive mais, né, oficiais, né? Eu tive em 3 mentorias, uma a gente participou junto até, né, um ciclo. E aí eu mantenho sempre. Agora eu tenho os informais, os mentores informais. Conselheiros, né? Os conselheiros, eu tenho bastante. Mas esse aqui é um também que tá Sim, aqui na com minha certeza. frente, né? O Hilário também, que é nosso parceiro aí. Sim. Sempre que a gente pode trocar alguma informação, a gente troca, né? Isso é bacana. E, na verdade, o que eu vejo nas mentorias, né, entrando um pouco mais nesse assunto, é que os donos de barbearia, ou todo empreendedor, né, na verdade, ele acha que o problema dele é muito particular, né? Tanto é que existe uma diferença grande de mentoria para, assim, individual e a em grupo. Geralmente o cara não gosta da em grupo, porque ele pensa assim, não, cara, é porque eu tenho um problema que é muito. Ninguém mais tem. Só eu que tenho esse, entendeu? E aí eu precisava que você me atendesse separado. Eu falei, qual que é teu problema, cara? Né? Veio um disco voador, invadiu a barbearia e levou o barbeiro, porque só se, pô. Agora, não, porque um barbeiro tá me dando trabalho. Cara, senta aí, vamos conversar, vamos falar disso aí. Todo mundo passa por isso. Então, ele acha que o problema dele é particular, mas eu afirmo pra vocês, assim, eu tô dando mentoria já faz 2 anos. E os problemas são praticamente iguais, mano. Só muda o lugar, a forma e o momento que acontece. Mas eles são todos iguais, mesma coisa. Só muda o nome, a fachada da loja, assim, da barbearia, mas os problemas geralmente são os mesmos. E geralmente o pessoal te procura quando tá tendo problema ou pra procurar algum resultado? Não, aí é quando, geralmente, pela dor. Ah, é sempre igual Quando dá BO. advogado, né? Só procura Só quando procurar. dá problema. Só quando precisa falar com o advogado é que deu ruim. É. Geralmente sim. Assim, a gente tem poucos, até porque isso é do brasileiro, né? A questão cultural do brasileiro de estudar, né? De investir em estudo. Principalmente hoje a gente vive uma era que realmente tem muitos gurus de internet. O cara vai lá, bota um blazer. Eu já fico meio desconfiado quando o cara aparece de blazer, assim, sabe? Um blazer, uma camisa por baixo. Cara, não sei. Mas tem que se tomar cuidado mesmo com o tipo de investimento que você vai fazer, em quem você vai fazer. Tem muita coisa rolando na internet que não é verdade, né? Algumas coisas meio fake. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Só que eu vejo que o brasileiro ele tem esse não costume, essa não cultura de investir em conhecimento. E tá mais que provado, é que eu cresci à base de investimento em conhecimento. Sim. E eu nunca tive dinheiro para fazer tal coisa. E aí, aquele negócio, dei meu jeito, né? Arrumamos até dívidas na época para poder estudar. E eu falo, cara, conhecimento não tem outro, eu não vejo outro caminho para o crescimento certo, honesto, que não seja o conhecimento. Que não seja o que você aprende. Aquele cara que chegou no ponto que você quer chegar, ele sabe alguma coisa que você não sabe, ele passou por um caminho que você não passou, que isso é o mentor, né? Sim. Ele passou por um caminho que você não passou ainda e ele te dá o direcionamento. Vem cá, cara, não é atalho, mas eu te dou aqui uma acelerada no seu crescimento. E- E aí o conhecimento é o que me levou, o que te levou, o que levou Sim. vários caras, mas eu ainda vejo uma resistência da galera ainda de, cara, vou investir. O que eu visualizo, assim, eu não sou do ramo da barbearia, né? Mas é que nos últimos anos tá tendo uma profissionalização muito grande, né? Que antes você ia lá, nem existia direito barbeiro, né? Você ia É, no cabeleireiro lá, né? unissex. Exatamente. Então, acho que a partir de um certo tempo, não sei, uns 5 anos pra trás, teve uma profissionalização muito grande, onde você pôde se aperfeiçoar nesse nicho e hoje entregar. Talvez se fosse lá no passado, você não conseguiria fazer isso. E como tudo que é novo ainda gera uma certa resistência, eu acho que essa questão da pessoa procurar estudar, né, é um pouco mais demorado, né? É. Mas está acontecendo. Eu vejo que está tendo um movimento bem grande a respeito disso. Até o que você falou, Erickson, sobre a profissionalização, eu acredito que o mercado de barbearia evoluiu muito, né, velho? Demais, Uhum. demais. Nos últimos, 10 anos aí, né, se a gente vou colocar, porque eu entrei nessa onda, eu entrei na barbearia eu tinha 30 anos, né, 9 anos atrás, né, tô com 39, é, e eu vejo que ali na parte do atendimento, cliente e tudo mais, evoluiu muito. Sim. Mas por trás disso, vamos falar aí, entrar no assunto gestão,
aí eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer, velho. Sim, com Eu vou certeza. falar para vocês que eu nem considero ainda a barbearia ainda nem como empresa ainda, velho. Eu acho que tem alguns que já estão muito nesse nível, né? Do cara ser uma empresa, quando eu digo empresa, a estrutura, né? E esse Estruturalmente já se falando, destaca bem rápido, né? já se Não destaca muito precisa de rápido. muito tempo. Eu falo assim, da estrutura do cara ter um gerente, Sim, dele ter um setor financeiro, dele ter um marketing, sim. porque geralmente financeiro, marketing, contabilidade, tudo é o cara que faz. Ó, eu estive Eu agora, empresa, né? eu estive agora lá num evento do Zanon, Sim, legal. na escala Show de bola. empresarial, e num grupo de network lá, tinha um dono de uma barbearia, eu acredito que ele não é barbeiro, não. Quer dizer, eu tenho certeza que ele não é barbeiro. 1 mês e meio de barbearia, 1.005, 1.003 sócios, assinantes na recorrência dele. Ticket Cara, médio de R$ 790. É que esse cara é um empresário, não é né? barbeiro, não. É. Esse não é barbeiro. Caramba, Tem preciso cara que tá aí conhecer. há quantos anos e Oxi, não tá nem perto. nem Não que eu perto esteja disso. perto. Não, eu também tô bem longe, Mas inclusive. você entende? É, Aí nós estamos falando de um cara que é empresário Empresário. e que Deixou de ser entendeu o jogo. empreendedor, né? Entendeu o jogo. porque a linha do tempo do cara que é dono de barbearia é aquele barbeiro. E qual que é o perfil do barbeiro, cara? O perfil do barbeiro geralmente que é cara igual eu e você, veio do bairro, Isso. geralmente das periferias. A maioria é negão, entendeu? Veio sem estudo, não teve muito estudo. E aí ele tentou virar jogador de futebol, sei lá, alguma coisa Não assim. deu Não certo. virou, virou barbeiro. Aí ele viu na barbearia uma esperança de não vou ter patrão, né? Que é geralmente a premissa de quem quer abrir uma empresa, né? Fala, não vou ter patrão. E se engana, né? Que depois ele nota que todos os clientes dele são patrão. Sim. Mas a premissa geralmente é essa, né? Eu não vou ter patrão, então ele enxerga na barbearia um ganho rápido, porque a barbearia proporciona isso. Igual O cara, comida, né? Todo mundo precisa. na minha opinião, é uma commodity, então, ou seja, todo mundo precisa disso, então o cara não precisa de ter muita gestão, entender de muita coisa para ele crescer dentro da barbearia. Se ele tiver um Fizer ponto o legal, básico. básico e tiver um fluxo, ele já Uhum. Eu cresce. considero que para ele sobreviver, vai embora. Vai embora, tranquilo. Uhum. Então, essa cultura, então, ela vem desde lá de trás, quando isso acontece. O cara não precisa de muita coisa para poder crescer. Quando vem um empresário mesmo com visão de empresa, aí o jogo é diferente. Eu nunca ouvi isso no mercado da barbearia até É, aqui. eu Eu fiquei preciso até assustado. conhecer, eu não sei quem que é. Fiquei assustado. É, Um mês e meio isso só. na verdade já é muito comum no ramo da beleza feminina, né? Então É, é né? bem Exato. comum. Agora no masculino ainda é um pouco difícil de ver, Mas né? se você for ver, os donos de barbearia das maiores redes, franquias, eles não são barbeiros, né? Não são. A maioria. Tem alguns, né? O Uhum. seu Elias é um caso diferente ali, mas você pega outros casos de cases grandes da barbearia e os caras nunca pegou numa tesoura. Eu tenho lá na minha cidade, em Ribeirão, né? Um empresário que tem uma rede de salões femininos e barbearia também, que nunca pegou na tesoura, né? E já vem galgando ali sucesso já há muito tempo. Então, por isso que eu digo ainda que a barbearia, ela precisa evoluir agora no quesito dela se tornar uma empresa de verdade, Uhum. dela ter ali, como eu falei, o setor financeiro, o marketing, né, a contabilidade. Hoje, se você for ter uma ideia aí, cara, do contato que eu tenho, 80% das barbearias médias e pequenas nem contabilidade fazem. Sim. Nem contabilidade fazem. É difícil, É né? aquele que entra no caixa, põe no bolso, leva embora e gasta. Uhum. 80%. Mano. Que é o básico, na E verdade, né? você, Fazer a separação e ali. você como mentor, né? Qual que é a principal dor que você resolve? Hoje, eu acho que é essa, cara. Não é nem nada muito profundo assim. Hoje a principal dor é regularizar o cara. Organizar a vida dele. Regularizar. Cara, você sabe o que é uma alíquota de imposto? Não, não sabe. Você sabe que você precisa. O que você sabe sobre emissão de notas fiscais? Pouquíssimo. Você sabe como é que funciona a receita? Como? Não sei. Então, a maioria deles, na verdade, dependendo do estágio que ele está, quando eu falo no estágio inicial da grande maioria,
É fazer a regularização, fazer ele A se parte tornar legal, uma né? Tornar empresa. é isso. Uhum. Às vezes ele tá ali com 4, 5 barbeiros já e ele ainda tá na categoria MEI. de MEI. Isso é muito comum, muito mais do que você imagina. Então a primeira é essa. Agora Tá se com você o MEI pegar dele, o MEI da esposa. o MEI, entendeu? E aí Sim. os outros ali sem MEI, ninguém sem contrato, de orientar o cara, cara, pode perguntar aí, ver se você rodar, você fala assim, cara, na sua barbearia você tem quantos barbeiros? 4. Quantos deles têm contrato? Cara, basicamente 80 a 90% fala, cara, não tem contrato. Então, essa regularização é a maior dor, né? Que hoje eu consigo resolver o cara assim em 30 dias. Agora, se a gente for para assuntos mais profundos, é, eu acredito, cara, que gestão de pessoas é o mais desafiador, mas é o que eu me sinto mais capacitado para ajudar o cara a resolver hoje. Em que sentido você disse? Não, de gerir pessoas mesmo, aquela parte ali de como contratar, de Uhum. como encontrar o perfil que você quer para tua barbearia, até para você identificar qual é o perfil do cara que você Isso, trabalha. isso é bem interessante você falar, né? Que o perfil que você quer e o perfil que você precisa, né? Exatamente, E como que exatamente. faz essa identificação, essa distinção? Então eu geralmente faço isso pro cara. Falo, cara, na verdade o perfil que eu procuro hoje, ele profissionalmente falando, ele não tá pronto ainda. Por quê? Porque quando eu contrato um cara hoje, eu só tenho ali praticamente 2 exigências, né? É caráter e coração ensinável. Só essas 2, mais nada. O restante eu acredito que ele vai ser treinado para ter esse perfil. Dificilmente você contrata um cara que já tem o perfil da empresa. Uhum. Até porque eu já li isso em livros, né? Onde o autor fala assim: quando você for contratar alguém, você tem que tentar perceber o seguinte: o quanto essa pessoa pode fazer com que o meu negócio suba de nível, né? Ou seja, esse cara ele tem a capacidade de pegar a minha empresa e levar ela para um estágio maior, e aí faz sentido até, né? Em muitas empresas. Dentro da barbearia, eu acho que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque geralmente o cara que tem esse perfil já é um cara mais pronto, que já tem mais tempo de barbearia e que já tem até uma carteira de clientes. Esse perfil eu não gosto. Porque esse perfil Já vem não, viciado do mercado. não generalizando, pode ser que tenham casos diferentes, mas esse cara geralmente ele já chega com um ego muito inflado. E até é compreensível, né? Porque o cara fala, cara, eu sou bom mesmo, eu tenho uma carteira de clientes e eu realmente vou levar minha carteira para tua barbearia e eu gostaria de alguns diferenciais. Então, ele até é perfil, até gostaria de ter ele trabalhando comigo, mas eu acredito que é um cara muito difícil de você gerir ele, Então você prefere ter um pouco mais de tempo para treinar aquela para pessoa treinar. e criar a Eu cultura só da sua preciso que ele barbearia. tenha essas 2 características. Uhum. Eu acho muito difícil dentro da barbearia você pegar um cara que é perfil e que vai se submeter a. Quando eu digo submeter, eu digo ele vai seguir os padrões que a gente tem proposto ali para ele. Uhum. Muito difícil, cara. E eu testei já. Então, assim, não, para nós não deu certo. Pode ser que em outras barbearias dê, mas ele tem que ter um coração muito humilde, muito submisso para ele sair ali de repente de uma barbearia ou do próprio negócio, como a gente já teve caso de barbeiro que desmontou a barbearia para trabalhar com a gente. Então ele tem que ter um coração muito submisso e humilde para ele entender que assim, agora eu não estou mais no meu local, não estou mais no meu domínio. Agora eu tenho que seguir as regras e os padrões deste lugar aqui. E aí eu acho que essa transição é difícil pro cara. Com Eu falo até certeza. porque se eu tivesse no lugar, sejamos honestos, eu também teria essa dificuldade. Então eu prefiro é, gastar mais energia treinando alguém, mesmo sem garantia se vai dar certo ou É, não, aí você fala, é uma aposta, né? é uma aposta. Mas se ele tivesse, então já numa entrevista, eu tenho já algumas perguntas direcionadas que são perguntas abertas, não perguntas fechadas. Então isso eu ensino na mentoria também, cara, quando você for entrevistar alguém, faz pergunta aberta. Aberto. Aberta é aquela pergunta que vai ter que o cara vai exigir o raciocínio dele, né? Não só aquela coisa assim, você é comprometido? Ele falou, sou. Você se considera um cara honesto? Sim. Aí é pergunta fechada, o É. cara
Eu coloco perguntas onde eu vou tentar trazer à tona todo o raciocínio, que é a construção que esse cara vai fazer. Beleza, consegui identificar que ele tem essas duas características, que é um cara de coração humilde, coração ensinável, e que ele é um cara que tem um princípio de caráter, porque assim, não dá pra você testar o cara Só um recorte, né, numa naquele momento. conversa. É. Eu vou testar ele ali durante 30 dias para que em 30 dias ele entrega muita coisa. Mas cara, como é que é? Esse coração desse cara é ensinável? Então eu vou apostar nele. Sabe, é a característica que eu mais gosto quando eu vou fazer uma contratação. Cara, humildade e coração ensinável. Então, Até esse tempo eu tava passando, né, por um processo de entrevistas e tudo mais, e conversei com o Fidel. Falei, eu não tenho experiência nenhuma para entrevistar as pessoas, né? Como que uhum, eu entrevisto lá no podcast, né? Mas é totalmente diferente, né? E daí eu também sou muito curioso, vou atrás, procuro. E antes de começar as entrevistas, o que eu tava procurando era justamente o que você falou, né? Caráter, né? Questão de confiança da pessoa. Eu acho que outras habilidades técnicas a gente consegue treinar, é, né? Talvez não fique como a gente espera que seja. é, Mas o que eu percebo é que muitas pessoas trazem uma informação no currículo que na verdade elas não sabem. E, acontece muito. sabe, elas não. Daí quando você faz essa investigação mais a fundo, uma pergunta mais aberta, um exemplo bobo, né? A pessoa diz que superou um determinado desafio. E você pergunta como ela superou, ela não sabe o processo que ela superou. Então já é um indício que ela não foi ela É, que fez. exatamente, Provavelmente outra pessoa exatamente. fez. Mas é difícil, né? É E eu difícil. até estava participando dessa semana de um debate sobre julgamento. Porque eu tô nessa etapa agora, tô julgando as pessoas com base em entrevista, né? Sim, E a gente também é julgado o tempo todo por ações, atitudes, sim, e é uma posição delicada, a gente. muito delicado, muito delicado. Eu falo assim, até a gente teve uma contratação que a gente fez agora nesse período, né, para um setor da barbearia e a gente teve um problema muito grande com essa questão da pessoa ali na entrevista falar, não, eu sou tal. E aí, na hora do vamos ver, né, a gente teve ali a pessoa, não, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu não gosto que me chama atenção, eu tenho um problema com submissão, não gosto que fale comigo, não gosto, que me dê feedback. Pô, Então aí acabou por aqui, né? Então, já vê que é uma pessoa limitada, né? Que é, não é, vai crescer, não vai evoluir. e aí já vem de uma geração, né, que é mais nova, assim, e tal, que tem essa característica, essa dificuldade. Mas tem, cara. Antes eu era um cara muito assim, os moleque novo, assim, piada igual aquele ali, ó, tal. Não, novo não, fugia disso. Hoje a gente encara mais, tem muita gente legal ali que dá pra você. Acho É, que tem muito a ver com a criação, cultura, né? Tem várias coisas Sim. envolvidas, sim. mas tem, pô. Eu era muito cético em relação a isso. Agora eu tô meio que mudando isso. A gente até tem muitos debates aqui, né, no podcast a respeito das gerações, dos conflitos ali, porque a geração mais nova é um pouco mais flexível, tem É, algumas determinadas coisas que quer. Daí até veio um dos líderes aqui, conversou com a gente, que às vezes é uma questão da liderança também, trazer aquela pessoa para perto, né, sim. ensinar, mostrar, porque às vezes é muito fácil a gente chegar lá e falar, e faça, é desse jeito, assim, assado, mas a pessoa não foi treinada para isso, é igual um estagiário, né, conversei com um menino de RH essa semana, e ele falou assim: quando eu vou pegar um estagiário, eu só preciso saber se ele sabe ler e escrever. O restante eu que vou treinar. Você vai treinar. Exatamente. Então é exatamente isso. Só que daí tem que ter alguém ali ensinando, e esse líder tem que ter essa capacidade de ensinar a tempo, né? Tudo mais. Diferente de pegar uma pessoa mais sênior, vamos dizer, né? É, que inclusive pra mim a maior característica do líder é isso aí, paciência. Uhum, É ter paciência e resiliência de falar 1000 vezes a mesma coisa. E exatamente. aí, mas só que viver isso na prática é difícil. Sim. Que É você um vê, desafio né, vocês falam aqui, né? enorme. O Piazão tá ali, já falou 15 vezes, e aí eu falo a 17ª. Mas é igual Falo filho, isso né? muito com a minha esposa, né? Eu falo, cara, vai ter que falar. Fala de novo. Agora, Quantas quando a vezes gente for já necessário. identificou que a pessoa já está fechada para aprender, aí não tem muito o que fazer, porque você vai ficar batendo numa porta fechada e não tem muito o que fazer. Uhum. Então, quando a gente identifica isso, não, é obrigado, aí não dá para continuar. Agora, se a gente entende que a pessoa está aberta para melhorar e para aprender, a gente vamos junto, aprender isso junto, porque a gente também aprende muito a liderar, né? E eu acho que a liderança ela tem vários estágios, assim, ela vai mudando.
uma liderança que você pegou desde lá de trás, quando você abriu a barbearia, é a mesma liderança que você tem hoje? Não tem como. Mudou tudo. Uhum. Mudou o tamanho da empresa, mudou as pessoas que trabalham nela. O Vidal mudou, né? O Erickson mudou também. Você vai mudando durante o tempo. Sim. Então a liderança vai mudando junto. E aí, Uhum. uma visão que eu tinha lá no passado, esses tempos eu reuni meus líderes lá, né? Falei, cara, a gente liderou assim até aqui. A partir daqui agora eu quero outra visão de liderança. Eu acho que tem que mudar. Acho que o que a gente fez trouxe a gente até aqui, mas não vai levar a gente adiante. Então a gente mudou totalmente a estrutura assim da maneira de liderar, totalmente. E aí a gente já começa a colher ali uns resultados legais a curto prazo por conta desse ajuste. E hoje ainda você tem barbearia? Tem uma barbearia em Ribeirão, com 8 barbeiros, né, 8 profissionais, mais 2 na recepção ali. Né, a minha esposa também trabalha lá junto, né? Na verdade, ela que trabalha, né? É, Né, de verdade mesmo. É ela, né? Eu fico ela lá que no tá fundo tá lá na linha pagando os de bonés. frente, Ela né? tá lá na linha de frente lá, cara, que é atendendo o cliente, que é a parte mais difícil. Então ela tá lá junto comigo lá e vamos ver, acho que de repente pode sair uma unidade aí esse ano aí ainda, hein? Tá, ó Olha spoiler, ó só. spoiler, ó spoiler. E essa parte do treinamento da tua barbearia, é você que faz pessoalmente ou é os seus líderes? Ó que legal, assunto legal pra falar. Conversando com os meus líderes, eu tava esses tempos refletindo sobre isso, eu falei, cara, eu vou falar pra você, hoje a gente tem até um treinamento que a gente chama de Performance Barber, onde a gente recebe barbearias menores na nossa barbearia para treinar a equipe dos caras, para falar sobre vendas, sobre prospecção de cliente, sobre postura profissional, vestimenta, dress code, tudo. E aí então assim, a gente acabou alcançando ali, meio que sem querer querendo, um status de sermos ali uma referência na região. Então a gente está recebendo ali basicamente uma barbearia por mês, né? E aí, um dia eu conversando com os meus líderes e tal, eu falei, cara, a gente começou a ter alguns problemas com equipe e tal, comuns, né? E eu falei, cara, daí surgiu essa questão da mudança de visão de como liderar. Falei, velho, nós estamos aí, nós vamos fazer 4 anos, a gente cresceu muito rápido, saiu de 2 barbeiros para 8 e eu fora da operação em 3 anos e meio. Então, assim, cresceu muito rápido, né? Saiu faturamento X para 10x de faturamento, assim, em 3 anos. E eu fui tentando ver, administrar, porque eu acho que a maior dificuldade do empreendedor hoje, o maior desafio nosso, além das questões que a gente tem, é o timing. Não sei se você sente essa dificuldade também de qual que é o tempo certo de acelerar e qual que é o tempo certo de dar uma segurada. Não tem, é muito do feeling do cara, não existe uma regra. Por quê? Porque depende do contexto. Então, eu tive muito essa dificuldade de saber assim, cara, qual que é o momento de acelerar e o de frear agora? Eu pisei no acelerador igual doido e fui pra frente, entendeu? Colhi consequências até hoje disso, por quê? Porque muito acelerado, crescimento muito acelerado, eu não considero que seja 100% saudável, eu acho que ele pode crescer com uma cadência, mas isso depende muito da visão do empreendedor que está na frente. E aí, conversando com eles, falei, cara, deixa eu falar pra vocês, a gente não tem. O que é um processo de treinamento se o cara chegar aqui hoje? Ah, narra aí pra mim. E aí foi narrando. Não, aí chega aí, a gente bota ele ali do lado da cadeira, que ele corta e fica olhando como é que é. Como se fosse uma Vai integração aprendendo. ali. E vai aprendendo. Eu falei, mano, a gente não tem um processo de treinamento bem definido. Não temos. Uhum. E aí, né, com o meu líder lá, o Carmo, eu falei, cara, a gente não tem, mano. A gente simplesmente nós estamos colocando os caras aí e vai olhando aí, e vai fazendo. Pega o pop ali, faz igual tal, mas a gente não tem um O processo. processo muito bem definido, mapeado e documentado. Uhum. A gente foi fazer isso agora, semana passada, esse mês passado. E aí eu fui lá e mapeei tudo certinho. Então, quando o cara entra hoje, a gente já tem direcionado tudo que ele vai fazer e com quem ele vai fazer, com quem ele vai falar, com quem que ele. Porque era tão bizarro que era assim, o cara ia falar de pagamento com a Ellen, que né, ela não faz pagamento, ela não é dessa parte. É a parte de agendamento, atendimento ao cliente. Só que o cara não sabia com quem que ele tinha que falar, ele não conhecia nem a hierarquia da Tristan. Então eu falei, cara, a gente precisa mapear quando o cara chega,
toda a jornada que ele vai passar tudo bem definidinho, cara. A gente fez isso agora, cara, pra você ter uma ideia. Por isso que eu falo ainda que mesmo mentorando, a gente não conhece tudo, né? Sim. Porque o crescimento acelerado dá muito essa questão de se atropela muito o processo. Uhum. Esse que eu acho que é a dificuldade de crescer muito rápido, é que você atropela alguns processos que se você crescesse de forma cadenciada, você iria mapear melhor. Uhum. Isso e crescer mais cadenciado ali, mais estruturado. Então a gente fez isso agora, recente, pra você ter uma ideia. Você comentou que foi recente essa questão de mapear e fazer o processo. Você já conseguiu notar alguma evolução, alguma melhora dentro do teu negócio, pelo fato de ter o processo definido? Sim, já, a curto prazo, muito rápido. Já no resultado de um colaborador que entra novo, né? O Hum, resultado, a gente veio falando disso, né? Para mim, o resultado fala muito sobre como o cara, como é que ele está, as atitudes e as ações dele no dia a dia refletem o número dele. atinge o ponto de equilíbrio mais rápido ali. Mais rápido, então Uhum, ele já entrou, eu tive um barbeiro que já entrou ganhando o dobro do que ele entrou, esse colaborador novo, só que não durou 4 meses, uhum, mesmo ganhando bem. Então, opa, o segredo não é pôr dinheiro no bolso do cara só. A gente precisa fazer com que ele se sinta bem, que ele se sinta engajado, que ele se sinta incluído, que ele veja sentido naquilo que ele tá fazendo. E aí a gente percebeu isso. Cara, o menino tá leve, tá tranquilo, o ambiente tá bom, e o cara tá galgando, pô, eu quero mais, já chegou, investiu em máquina, e pô, uma loucura. Se dá certo ou errado, não sei, um pouco mais à frente a gente vai ver. Mas eu acredito que a minha cobrança comigo mesmo, como empreendedor, eu não posso cobrar de quem eu não ensino, eu não Sim. posso cobrar se eu não tenho mapeado ali um processo muito bem definido. E organizando dessa forma, a chance de dar certo ela é É bem muito maior. maior. E se eu for fazer algum tipo de cobrança, aí eu posso cobrar, porque tá muito claro, né? Então, acho que mapeamento, processo é para trazer clareza. uhum. Ah, mas tem coisas que não precisa falar. É o famoso óbvio que precisa ser dito. Sim. Precisa ser dito, documentado, mapeado. Tem que ficar na parede se puder, entendeu? Porque daí você tem como cobrar o cara e falar, cara, mas tá claro que você tem dúvida de alguma coisa? Não, não tenho dúvida. Então por que que não foi feito? Aí a gente vai para uma outra esfera, É, entendeu? tem coisa que tem que estar sendo martelada ali todo dia, né? Que senão não entra na cabeça da pessoa. Todo dia. É, mas você comentou no início da conversa que você é um mentor, né, hoje em dia. Há 2 anos isso, né? Sim. E que momento que você decidiu virar um mentor e por quê? Ó, tanto ser mentor quanto ser dono de barbearia não tava no meu plano, não. Se eu falar assim, eu planejei, mentira, não planejei, não. Né? A ideia da barbearia já veio dela, né? Eu não queria ter barbearia e aí ela, não, você tem que ter e tal. E eu falei, não, eu resisti muito, né, a essa ideia, até que a gente conseguiu O que você conceber. fazia antes? Antes cara, eu vendia suplemento, né? Mas já era Porque empreendedor já. não, não, Ah, trabalhava. eu era de vendedor de suplemento, né? Fiquei 8 anos nesse ramo, por exemplo, de vendas em geral. Uhum. Mas a última tinha sido vender suplementos. Academia, um ambiente completamente diferente. E aí eu pus na cabeça que eu queria me tornar barbeiro, muito por causa do hype da época, né? Também, cooperando ali, todo mundo virando barbeiro. Uhum. Era um status da época para uma nova profissão. Entrei nessa ideia de, a princípio, eu não quero ter patrão mais, não aguento mais ter patrão e tal. E aí a barbearia foi onde eu me encontrei. E vi ali dentro da barbearia uma opção para poder empreender. Mas eu acredito que empreender sempre teve no meu coração, cara. Isso desde muito pequeno, assim. Eu acredito que isso já vinha no meu coração. E eu só não tinha na época como executar, né? Porque hoje eu sou de uma época que se o, né, ele olhar ali, como é que chama? Esqueci Ô, Kevin. o Kevin. Kevin fala, não conhecia nem o Erickson, né? Que é o nome do celular, que é o seu nome. Mas se eu falar pra ele, cara, da nossa época não existia celular, mano. É. Não tinha celular.
Aí pega o moleque hoje assim e fala, como que existia um mundo sem celular? Existia, Sim. entendeu? E a nossa única fonte de informação era a TV aberta. Eu falo pro meu filho, né, que não tinha, e hoje ele tem 9 anos, já tem celular, né. É, Então, e já tem a informação na palma da mão dele ali, o aham, que ele quiser, sabe? E agora tem inteligência artificial. Sim. Basicamente, você nem precisa forçar mais a mente e exatamente. as outras etapas da inteligência artificial que vão vir. Então, assim, na época eu não tinha muita perspectiva de nada, nem de abrir, de ter empresa, de nada, mas estava no coração. Agora, o virar mentor foi muito mais sobre as pessoas falando que eu poderia ser do que eu mesmo. Uhum, Eu acho que até é legal a gente falar sobre vulnerabilidade também, irmão, porque quando um cara consegue atingir bons resultados, né, que nem, né, o Vidal, o Hilário e outros amigos nossos que têm grandes resultados lá no grupo que a gente tem lá, de pensar que esse cara não tem algumas fraquezas, né? Que esse cara não, ele é um super-homem, ele não tem dias difíceis, ele Sim. não chora porque a galera tá o tempo todo tentando mostrar que tá bem e que é sucesso, de vitória em vitória, de glória em glória, né? Igual. é que pega na Aí rede social, na verdade, todo mundo tá bem, é, né. todo mundo tá É, bem, mas na verdade é bem mais obscuro do que as pessoas Sim, com imaginam. certeza. Eu ainda até hoje, é uma coisa que a minha esposa briga muito comigo, de me enxergar como as pessoas me enxergam. Eu tenho essa dificuldade mesmo, um cara que estuda muito, tendo clareza, tendo entendimento de muita coisa e tal. E até algumas coisas que eu falo assim, cara, às vezes eu participei de algumas mentorias. Falei, cara, essa informação aí, pô, já lá atrás já sabia já. Não como tom de arrogância, mas não, porque eu já tinha buscado já Sim. informações, né, desse tipo. Mas mesmo assim eu ainda tenho uma dificuldade assim de, né, olhar e falar. Então, quando o primeiro cara me chamou, quanto que é a sua mentoria? Eu falei, que mentoria, irmão? Que mentoria? Não, que é assim, assim, assim. E aí a gente. E aí eu falei, cara, E por que não. você tem essa dificuldade de se enxergar? Eu acredito que é muito sobre mais a parte pessoal que eu tenho. Por exemplo, fui um cara que eu cresci sem paternidade, né? Uhum, E eu acho que até nos legendários, né, a gente fala muito sobre isso, sobre como a paternidade afeta o cara, até na relação que ele tem com Deus, afeta, porque Deus é pai, né? Então, você enxergar até. Eu tenho essa dificuldade, né? Assim, são minhas lutas são de reconhecer Deus como pai, saber como um pai age com o filho. Eu não tive, né? Eu fui criado pela minha avó e pela minha tia, então eu fui criado por mulheres, depois posteriormente fui morar com a minha mãe e tal. Então acredito que essa falta de uma figura masculina, de um homem em casa para você se inspirar ou ter como referência, como base, eu não tive. Não uso isso como desculpa, né? Sim. Mas eu acredito que é uma parte que, se eu for falar assim diretamente, isso influiu. mas se você tá vendo, assim, as pessoas te procurando, e você fala: "Opa, acho que eu tô num outro patamar", se eu sou referência, a pessoa tá vindo buscar essa informação comigo, não fez você mudar de ideia e falar: "Pô, já tô um Sim, nível acima, né?" sim. Aí eu meço pelo nível pela demanda, né? Falo, cara, a demanda tá alta, então os caras tá vendo um negócio aqui que eu não tava vendo. Então isso Você tá dando melhorou. resultado pra eles, Mas né? isso é muito difícil, na verdade, porque hoje um monte de gente me manda mensagem, quer mentoria, até esses últimos, esses primeiros meses do ano, na verdade, muita gente me procurou, sabe? E aí eu falei, cara, nesse momento eu tô com demanda alta de trabalho e não quero. Então, tipo assim, realmente, às vezes a gente tem esse conhecimento, porém, é, o acúmulo de trabalho, de funções, a gente não se sentir preparado porque você já tem outras demandas. Tem vários aspectos, na verdade, que às vezes prejudica até precificação, por exemplo. Hum. Quanto eu vou cobrar? Aí o É, cara chega assim, é, pergunta um valor ali. Quanto é a sua mentoria? Quanto eu vou cobrar? é. Entende? Então, tudo isso O acaba que eu influenciando, vejo das sabe? pessoas que são muito comprometidas, e às vezes é um medo de julgamento, né, Ah, eu acho que onde isso aí Um fator é um é fator é o que eu estava falando ali forte. do julgamento, né.
Eu já dei Então, mentoria com medo, mano. então, porque Do às vezes cara, o cara você chegou e entregar falou, alguma coisa, daí a pessoa, porque mentoria é muito da pessoa executar, né, fazer, não adianta só ela Isso. ali e não é, 50% praticar, né. de é, cada ali, né? Então, daí a pessoa vem ali e te cobra um não resultado, e a pessoa que, se cobra muito, como você, já deu pra perceber isso, é, você se cobra do julgamento, né. Fala: é. "Ah, como que a pessoa vai receber?" Então você quer sempre entregar um resultado pra Eu ela. me comprometo com o resultado do cara que às vezes nem ele mesmo tá E se o cara não comprometido. atinge, você fica: "Puta". Aí eu pego essa parada pra mim. Exatamente. Então, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, sabe? Hoje, até quando eu vou fazer, assim, alguma mentoria, alguma consultoria, eu analiso quem é esse cara primeiro, cara. Hoje eu já não faço assim igual eu Qualquer fazia antes. pessoa. Uhum. Porque ela tem que estar. Tem que eu, estar en- no nível eu, pra receber também, né. eu entendi que existe Isso. um nível mínimo para o Sim. cara receber uma mentoria. E aí eu tava fazendo mentoria com, bateu aí, vambora, monta aí, Uhum. vamos fazer. E não é assim. Sim. E aí Tem que ter o agora, diagnóstico. então eu tô trabalhando isso e tá melhorando, porque agora eu tô com um projeto novo de mentorar mentores agora. Hum. Entendeu? De ajudar o cara a formar a mentoria dele, Hum. a construir a mentoria dele, esse produto para ele poder vender e se tornar um mentor. Que legal. Então, por quê? Porque eu vi que eu não conseguia atender demandas menores, por exemplo, daquele cara também, porque eu vejo que existe uma dor, assim, daquele cara que tá ali, ó, é ele mais um, mas ele já tá querendo colocar mais duas, três cadeiras e ele precisa de um auxílio nessa transição. Uhum. E aí precisa de um auxílio ali também. Só que esse cara, ele não tem o poder aquisitivo ali agora para fazer uma mentoria com um grande player do mercado. E para mim também, para você já fica muito mais difícil, porque esse mesmo tempo aplicado no negócio é mais rentável. Exato. E aí, então, eu pensei assim, cara, mas como é que eu. Mas é uma coisa que eu sinto muito, assim. Eu falei, cara, esses caras precisam de ajuda. Então, a minha intenção é de formar ali mentores, como se fossem mentores de entrada. Uma escola de mentores. É, entendeu? Então, Uhum. para ele poder ajudar esses caras menores. E aí, como ele também já tá só um estágio à frente, uma casinha na frente, então ele já passou por aquele processo, ele consegue fazer um valor mais acessível que não compromete o tempo dele ali, né, de outra renda que ele teria da barbearia. Muito pelo contrário, ajuda ele a complementar. Então, esse é um projeto novo que eu vou começar a trabalhar agora esse mês, inclusive, com alguns testes, né, alguns alunos de formar mentores, de formar Bacana. mentores. E aí eu passo para ele todo mês. Quanto cobrar? Faz em grupo ou faz É, individual? Que assuntos eu vou abordar? Tal. E aí a gente mergulha nisso daí num processo completo ali de 2 meses para já soltar o cara para dar as mentorias dele, para ele vender as primeiras mentorias dele. bacana. E fora a questão ali de pessoas que o pessoal te procura muito, como resolver, como contratar, existe alguma outra dor que pega, e fala, essa aqui todo mundo tem. Aí eu acho que eu vou voltar de novo, é a gestão de pessoas, cara, porque Sempre é isso. eu acho que é a maior dor de todos os mercados, né? É o, Pessoas, né? Sim. sim, É a maior dor de todos os é a mercados. maior dor e maior ativo da empresa. E é o maior ativo da empresa, pois é. Então acho que por isso que essa é a dor mais aguda, porque, cara, gestão financeira é muito tranquilo, assim, de fazer, né? Primeiro que eu acho que gestão financeira, ela nem tá ligada 100% a números. Ela tá muito mais ligada ao contexto emocional que o empreendedor tá. Tem dia que eu chego na barbearia que eu queria quebrar tudo e refazer tudo de novo. Eu vou aqui pegar mais um empréstimo lá e vou. Entendeu? Tem vezes. Então, por quê? Porque, cara, não tem segredo, né? Você tem ali uma planilha de quanto entra e quanto sai, você faz um fluxo de caixa simples, você já consegue ver ali tanto um fluxo de caixa quanto uma DRE simples ali, não precisa ter muito demonstrativo, só do que entrou, saiu e o que deu de sobra, né? Já dá para você ter um panorama. Mas emocionalmente, como é que esse empreendedor tá para tomar essa decisão? Que lembra que eu falei lá atrás do time? Uhum. É o momento de acelerar, é o momento de segurar. Eu tenho um mentorado, por exemplo, hoje que eu preciso falar para ele, eu falo, irmão, para de gastar, velho, dentro da barbearia. Ah, mas você tá o tempo todo mexendo. Eu falei, pois é, nessa parte você não me não, não, Não me não me segue, não. segue de exemplo não, porque eu sou muito louco, cara, nesse sentido aí. Eu sou muito destemido para investir, né? Mas eu não te aconselho, por isso que eu tô te falando pra você não fazer.
Porque eu sei a dor que você vai encontrar ali na frente. Uhum. E aí, às vezes, o cara, não, beleza. Aí na hora que eu olho lá, comprou mais coisa pra barbearia. Falei, cara. E aí vai muito do emocional que o cara tá naquele momento, essa necessidade de crescer. Pode vir de coisas simples, assim, de uma necessidade de mostrar pra alguém que duvidou dele que ele poderia crescer, que ele poderia Chegar abrir. onde tá. Você não tem noção quanto de dono de barbearia que abriu unidade 2 ou 3 por ego, foi confrontado. Conta no Alguém, vermelho e o ego lá em cima. alguém duvidou ou ele precisava se autoafirmar para alguém, abriu ali sem precedentes e Pra tá. mostrar pra alguém que venceu. Acontece muito, Eu cara. vi essa semana um podcast que o Flávio Augusto ele fala bem assim que a empresa ela foi feita para ser vendida, É, correto? Você encontra esse modelo dentro do nosso modelo de negócio? e não, É difícil, né? não. A gente identificar isso, É, porque ele deixa muito claro, cara, a empresa. Ah, mas é eu possível, acho né? que é A possível. partir do momento que você atingiu um determinado patamar ali, É, e daí você saiu do empreendedor para um grau de empresário, é. eu acho que é possível você vender esse, mas você não vai ficar sem negócio, porque você chegou no patamar de empresário. Então você vai É. querer outro Sim, negócio. óbvio. Eu tô estudando algumas coisas, por exemplo, relacionadas a Smart Money, por exemplo. Então, tô entendendo como é que funciona esse mundo do Smart Money e tal, Que é do Smart cara, do, Money? do cara, Desconheço. do cara que tá investindo, um investidor, né? Você usa um capital de um terceiro para investir numa ideia sua ali, Um né? investidor Um anjo. investidor, por Aham. exemplo, um investidor anjo. E aí, hoje eu tô lendo o livro do John Klepper, né? Então ele é um cara muito especializado nisso. E aí, tentando entender isso, porque eu, por exemplo, eu não era um cara aberto para isso. Não tem que ter investimento de É porque eu acho que é terceiro. aquele apego, né? Então, mas sabe por que que eu acho que prende muita gente que a gente não tá preparado para isso ainda? Por causa do apego do negócio. O cara era barbeiro, ele é barbeiro, então ele abriu uma portinha, aí ele melhorou, aí foi para um salãozinho maior, Uhum. mas ele tem muito apego com A essa parada. história que tem por trás É, de tudo aquilo, né? ou eu já fui muito assim, de tipo, né, e isso é contagiante, porque minha esposa também, a gente era muito assim, acho que menos agora, né, amor? Mas tinha dia que a gente ia lá de domingo na barbearia limpar e a gente não queria ir embora pra casa. Será que tem mais alguma coisa pra fazer? Que sabe aquele apego assim? Agora a gente vai poucos domingos lá, né, assim, mas vai ainda. Mas assim, mas vai mesmo. Caio, depois que eu voltei da montanha, por exemplo, voltei bem menos apegado com o negócio, sabe? Com material. Porque eu era muito apegado nisso, sabe? Nas paredes, no entorno da. E aí eu acho que isso embarrera a nossa visão de empresário pra, tipo, cara, se o negócio der certo aqui, eu posso vender ele um dia? Posso, entendeu? Eu via o próprio Flávio Augusto num podcast falando também sobre. O cara perguntou pra ele, né? Por que que a WhatsApp tava tão mal assim que você vendeu ela? Se foi uma transação de 500 milhões de dólares, lá, se eu não me engano. Ele falou, cara, o problema de vocês é esse. Vocês acham Sim. que uma empresa que é É eterna, vendida é né? só quando ela tá quebrando. Falou, mas dificilmente o cara que vai fazer um investimento dessa magnitude vai comprar uma empresa que tá mal das pernas. Na verdade, a gente tem um pensamento de que quando ela tá no auge dela é hora de vender. Eu acho que nós não temos essa visão, nem nos grandes players do mercado hoje tem essa visão de, se chegou em certo patamar, vamos fazer uma venda dessa empresa. Eu acho que a gente tá um pouco longe disso daí, desse pensamento e desse patamar por causa do apego. Eu acho que a questão, na verdade, de venda de empresa tem que ter tudo mapeado que nem você está fazendo. Processo, tem que estar tudo Tem que estar tudo bem desenhadinho. definido, né? Exatamente. Porque quando eles vão fazer uma pesquisa sobre aquela empresa, a due diligence, né? Eles fazem todo o mapeamento de processo, funcionário, para ver quanto que é o valuation realmente daquela empresa, se vale tudo aquilo que Exato. está É, que tá pesquisando. Então, acho que a partir do momento que você tem uma padronização do todo o seu processo, eu acho que se torna muito mais fácil de vender e até de desapegar. não, e eu já aconteceu na minha cidade lá bastante casos de barbearias que encerraram atividades e nos ofertaram. E aí quando você vai chegar para saber sobre valores, aí você fala assim, cara, não existe uma base. Assim, Não, não tem, o é no cara não achismo, sabe né? nem, é um achismo. Eu falo, não, mas é isso aqui, isso aqui. Eu falo, não, cara, mas
existe uma outra maneira. Valuation, por exemplo, não nem se, assim, eu ouço muito pouco dentro do nosso mercado, né? Do cara, o que que é equity, que é uma coisa que eu estudo também. Gosto muito do Flávio Augusto, então eu ouço muitas coisas que ele fala que o valor da empresa não está só no que ela tem ali Sim. estruturalmente, mas o equity dela, que é o valor A marca, né? percebido da marca, que é muito mais valioso até do que a estrutura. Então, eu acho que a gente ainda estamos começando a galgar isso agora com os caras que são grandes hoje dentro da barbearia, profissionalizando para nos tornarmos uma empresa, mas eu acho que nas escalas, nas esferas menores ali, que é onde eu tô ali, acho que ainda isso vai mais alguns anos É, ainda. Eu recebi uma vez uma proposta assim, sabe? Na época, era completamente apegado ao negócio, né? Não que ainda não seja, mas naquele momento eu nunca nem tinha passado isso pela minha cabeça. E aí o cara falou, cara, pago 5 vezes o faturamento anual da tua empresa e tal. E daí ele falou, falei, não, irmão, não, esquece isso aqui. Ainda tô hoje ele já tá trabalhando. faturando 5 vezes faturamento. Ah, Mais, né? isso há 5 anos atrás, Sim. com Ah, certeza então tá mais. já tá bem maior. Mas eu não tinha noção do que o cara tava falando ali. Não Sim. tinha noção, não tinha Mas você falou uma ideia. coisa muito importante, é porque tem que fazer sentido pra você. E no momento não fez. Não fez, Então, É. de jeito nenhum. Não pode ser só o Mas negócio também pelo por negócio. falta de conhecimento da minha parte. mas, Nem Porque eu não sabia o tinha que que era. noção do que ele tava mas eu me acho que por mais que você propondo. tivesse conhecimento, você não faria. Sim, Mesmo que não talvez. fosse apegado no É, negócio, porque você tem uma visão a longo prazo que você fala, não, meu Exato. negócio ainda não tá no, onde eu posso chegar. Eu Sim, posso ganhar mais que isso. sim. sim. Então, Hoje, essa por exemplo, hoje eu faria, se houvesse eu faria, cara. Hoje eu me sinto mais preparado pra, cara, faz uma oferta aí, vamos ver o que você tá falando, do Exato. que estamos Exato. Se eu falando. tivesse a mesma conversa hoje, eu ia sentar com esse Você cara. ia Falar, opa, sentar. Pelo vamos menos entender. pra, Naquele momento, falei, não, cara, isso aqui é meu bebezinho, cara. Pelo amor de é Deus, meu você tá ganha-pão. doido? é, Não é. É, faz sempre assim. sentido, não. Hoje eu analiso, por isso que uma das coisas que eu mais trabalho hoje lá na Tristan é marca, cara, é branding, né? Mas eu acho que isso ainda porque, que nem você falou, você tá há 9 anos, né, na barbearia. Eu como barbeiro, mas empreendendo a barbearia aberta há 4 anos vai dar agora em julho. Então, se for ver, é um bebê ainda. Vixe, Sim. ainda tá, Então, sabe, tem muito pra desenvolver, muita muito pra coisa. crescer. E eu acho que é isso que quando os caras falam assim, ó, você não é franquia, não vai franquear, não vai. Falei, calma, ainda não entrei nem no dente de leite ainda, já quer colocar no Não sei nem profissional. das fraldas, né? Não saiu nem entrou ainda no, Pô, no, no juvenil, calma, ainda tem muita coisa pra acontecer, eu reconheço isso. Tá, mas aí também tem um detalhe, né? Que existe o time, né? o Talvez, time. talvez, se a gente fica muito nessa questão aí, Também, a gente nunca vai chegar a algum lugar que um corajoso, que com bem menos tempo de profissão, né? Ele possa Eu é, alcançar conheço também. um um mais rapaz, ousado e menos analítico, né? Exato, pode ser que esse cara vai de cabeça, mergulhe no mundo das franquias de barbearia em 1 ano, 2 anos. E não, É, e a gente tem casos disso, eu né, na conheço um barbearia. rapaz que ele compra negócios falindo, independente do negócio, daí ele leva o ticket e vende. Esse é o core business dele. Legal. Ele só faz isso. Então ele vê lá uma apego barbearia nenhum, que tem uma. apego nenhum, Então, é como Apego se, zero. como se apego fosse o teu zero. lá. O cara identificou que você tem um potencial naquela barbearia, naquela região, e ele, com o know-how que ele já tem, ele já pode levar aquilo para 20 vezes mais. É, Ele vai pagar 5, levou para 20 e vendeu por 30. é Sim. maravilhoso isso. Maravilhoso. Quem sabe um dia, né? Ah, com Chegue certeza. nesse, Com nesse, certeza. nesse nível E é aí. possível, é É possível. possível, 100%. Tendo know-how, né? E você 100%. acredita que a área da barbearia está em que fase hoje? Assim, você acha que ainda tem muito mercado para crescer? Nossa, mas muito, hein? Tem, né? E eu só tenho essa noção quando eu vou dar uma andada por aí em outros lugares, né? Não querendo menosprezar, mas o primeiro negócio que eu mais critico é o meu, né? Então eu ainda vejo que tem muitas vezes que ainda me vem uma frustração, porque eu falo, cara, né, estamos errando umas coisas que já não era pra estar mais falando sobre isso, errando nisso. Essa é a verdadeira concorrência. Entendeu? Que é com nós mesmos, né?
mas eu acredito que ainda a barbearia ela precisa de uma estruturação de mentalidade. Eu acredito, por exemplo, você vai ver, tem barbearias lindas aí no bem estruturadas, o negócio está acontecendo, mas eu acredito que ainda precisa de uma maturidade na mentalidade do cara que é desde quando ele é barbeiro somente e ele tá ali na cadeira cortando cabelo, já tem um monte de cliente já alguns clientes, outros investidores e outras pessoas já assediando o cara e falando que ele tem que ser isso, aquilo, outro. E eu vejo que talvez essa mentalidade do cara quando ele é barbeiro, quando ele está na cadeira, daí que nascem as barbearias, né? Eu acredito que aí é onde é o ponto que a gente precisa trabalhar muito. Essa questão que você comentou do assédio, né, é muito comum. Eu sempre falo pro Vidal que eu acho que as pessoas ali às vezes são muito limitadas, né? E todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter um sucesso na vida. É, Então, chega um determinado momento que quer sair da barbearia do bairro e ir para uma barbearia do shopping, ou ter a sua própria barbearia, né? sim, Você tem alguma estratégia, alguma coisa que você faz para reter essas pessoas e você não precisar ensinar as pessoas, apesar de hoje você ter um processo definido, né, e isso se tornar muito mais acelerado e não precisar ensinar do zero, né, e até mesmo perder carteira de cliente, como que sim, pode acontecer, porque querendo ou não ainda existe, né, as pessoas são muito apegadas aos barbeiros, né. são. Tem uma coisa que eu faço, Erickson, que é abrir 100% dos números. Eu acho que esse é talvez um erro que alguns donos de barbearia cometem de ficar escondendo muito número. Eu abro o número para os caras ver, planilha, pum. Ó, a gente precisa ajustar isso aqui. Eu tenho barbeiros hoje que ganham muito bem, velho, mas muito bem, um dinheiro que eu nunca ganhei como barbeiro. E aí, quando a gente vai fazer um total ali, um panorama de quanto o negócio fatura, né? E de quanto sobra lá na última linha, essa informação é crucial para o cara entender qual que é a sistemática do negócio e talvez ele repensar. Porque, na verdade, o grande problema é que esse cara que está na cadeira, se ele não tem a preparação e o conhecimento, a clareza disso, qualquer historinha seduz o cara. Uhum. E aí eu acho que o nosso papel como dono de barbearia é trazer essa clareza. Vem cá, vamos abrir os números, vem cá para vocês entenderem que não é da maneira que talvez vocês pensam que é. Então eu já abri faturamento, cara, falou, caramba, mas tá faturando muito. Abri o curso, o cara falou, não é possível. Até barbeiro que queria ter barbearia falou, irmão, eu acho que eu não quero mais, entendeu? Porque eu já tive, né, tem profissionais que querem ter barbearia e um deles me chamou para um almoço uma vez e falou assim, cara, posso te fazer uma pergunta sincera, né? Que é o meu barbeiro lá, que ele ganha mais lá de todos lá. Compensa eu ter barbearia hoje, com a comissão que eu ganho hoje? Falou, cara, hoje, por este motivo, esse mais aqui, vezes menos isso aqui, não compensa. Hoje Eu acho não. que você falou a palavra certa, motivo, né. Qual que é o motivo que você quer? Se o motivo é financeiro, talvez não compense. Financeiramente É, não compensa. Mas eu falei pra ele, mas eu acredito que ainda assim, eu sei que você tem isso no seu coração. Você não tem que abandonar por conta disso também. Porque se a gente for montar a empresa visando isso, ninguém abre, né? sim, sim. Exatamente, Principalmente no início. exatamente. Aí então eu falei, você tem que manter. Mas hoje, no estágio que você tá, eu te aconselho a fazer uma preparação, se estruturar, que é o que ninguém falou pra mim lá atrás, né? É Uhum. se estruturar e hoje tem como, cara, eu acredito piamente, tem como o cara montar um negócio hoje sem passar vários perrengues que eu e você Com Sim, passamos. certeza, com certeza. Cara, dá pra fazer demais. tranquilo. Tanto é que ele falou uma frase uma vez, ele falou, Principalmente se contratar a consultoria a mentoria do Caio, aí que ó, pronto, já fica aí a dica, aí ó, um jabá do nada aqui, assim, Tá ó, vendo? é assim que eu Vai gosto, né? perder Ele é bom, gostei de ser. oportunidade aí. mas Então é assim, verdade, mas tem isso evita como, muito pô, percalço, o que muito, você levou 3 anos para construir, a pessoa constrói em 6 meses, 3 meses. Essa pessoa que o Vidal falou da mentoria que em 1 mês, né, já tem esse ticket. Então é porque ela já passou muitos percalços, né, então ela já tá 10 anos na frente. então, e tem como, cara, assim, dá pra evitar metade do que eu passei de perrengue ali, de erros grotescos, bobos, que eu olhei pra trás e falei, cara, como é que eu errei nisso? E aí dá pra encurtar esse caminho sem pular o processo.
Então não dá. Eu falei, então você não tem que tirar do seu coração. Só que hoje não é inteligente hoje. Hoje. Amanhã isso pode mudar, isso vai Sim, mudar, com certeza. Você sim. vai bater no seu teto e aí pode ser que chegue um momento ali, vai chegar um momento que você vai ter que ir. Eu vou ser o teu primeiro incentivador de fazer isso. Mas é saber passar por esse processo, tentar entender qual vai ser o teu contexto dentro dessa parada toda aí. O papo aqui tá interessante, mas a gente tá já caminhando pro Pô, já finalzinho. deu já Ô, bastante já, passa, mano. passa É, rápido. O Mulher, Vidal sempre quando tem tá bom, um. quando tá falo bom, muito, né, passa mano? rápido. O Vidal tem sempre uma pergunta-chave aqui no final do podcast. E ele manda bomba aí. Oxi, vai devagar, vou até tomar uma água. Não, mas calma, calma, fica tranquilo. Tranquilo, tô tranquilo. E me diz uma coisa, qual que seria uma pergunta que a gente deveria ter feito aqui pra você nesse momento aqui, mas talvez a gente deixou de fazer, que seria importante da gente não sair daqui hoje sem ela. Poxa, ó, pegou. Falou que ia ser leve, hein? Cara, esses dias eu tava num encontro dos homens lá da minha igreja, os legendários e tal, né? A gente fez uma confraria ali, e aí ele me fez uma pergunta, mano, muito simples, mas muito confrontante, assim, ali no momento, né? Uhum, Eu falei, não, cara, tô trabalhando muito e tal, e aquela correria, porque a gente sempre tá assim na correria, né? sim. Aí ele falou assim, tá, irmão, por que que você tá trabalhando tanto? Acho que essa é a pergunta. Então vamos lá. Por quê? Deixa eu fazer essa pergunta pra você. Por que tanta correria? Por que que você tá trabalhando tanto? Caio, por que tanta correria? Por que que você tá trabalhando tanto, cara? E, pois é, eu não, eu não soube responder pra ele, mano. Agora você vai ter que responder Ó, aqui, cara. E aí ele me levou a pensar, cara. Eu quero, porque eu quero que quem tá assistindo também se faça essa pergunta, velho. Mas por que Sim. que você tá trabalhando tanto, cara? Tá, eu quero dar um conforto pra minha família, tal, ganhar dinheiro, comprar um bom carro, tal. E depois que você alcança isso? Por quê? Qual que é o próximo? Por quê? sempre quer mais, né? É, porque a primeira coisa que ele, não, que eu quero dar um conforto, tá, beleza, e depois, porque ele foi insistindo, né? Sim. E depois que você alcançar tudo isso, por quê? Você vai reduzir o teu nível de trabalho? Provavelmente não. Nunca vai Você pode, diminuir, né? pode pegar aqui, ó, pega o Vidal, o Erickson há 10 anos atrás, você não tinha metade do que você tem hoje, Oi. financeiramente, Ah, sim, sim. estruturalmente. Eu achei que era de trabalho. Ah, tá, é. Trabalho. Então, Só você não Nunca tinha tira o pé do metade. acelerador. Aí É. diminuiu? Não. Por Só quê? aumenta. Por que que não diminuiu, mano? Nós estamos correndo atrás do que exatamente, né? É meio filosófico, mas é Cara, real, cara. E ele me pegou de surpresa com essa pergunta e falou, cara, você não vai diminuir seu trabalho mesmo depois que você conseguir a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, se você tiver com 7 barbearias. Você não vai diminuir o trabalho, só aumenta. Você precisa entender por que que você está fazendo tudo isso. E foi uma coisa que eu achei que eu tinha muita clareza, mas eu não soube responder, porque se eu tivesse clareza, eu já respondia de bate-pronto, né? É por isso aqui, cara. É por isso aqui. Agora, assim, tá, mas você não tem noção? Eu tenho uma noção. Eu faço muito, acho que por pessoas, porque eu me considero hoje um cara, porque eu recebo muito isso dos meus mentorados. Quando eu vejo eles alcançando resultado, eu acho que, na verdade, o grande trabalho meu está muito ligado ao propósito de ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. sim. E aí parece meio clichêzão, mas é muito isso, cara. Eu sempre tiro até do meu se precisar e eu penso muito mais nas pessoas do que às vezes em mim mesmo. Tanto é que na barbearia os caras ganham dinheiro antes de mim, compraram casa antes de mim, compraram carro antes de mim. E eu fiquei muito mais satisfeito com isso do que se fosse ao contrário, né? Mas tem muito empresário, mega empresário, que já virou na minha cara e falou, mano, desse jeito aí você nunca vai ficar rico. Eu falo, até tem sentido o que você tá falando aí, né? De eu querer primeiro que o cara. Mas não sei, eu acho que é uma liderança com propósito. Sim. É um tipo de liderança de. O meu sucesso é ver os caras ter sucesso. E eu recebo mensagem. Hoje, por exemplo, foi dia de pagamento, né, cara? Eu recebi umas mensagens lá dos caras, pô, cara crescendo, ganhando mais, comprando apartamento,
né? Comprando casa, comprando o carro dos sonhos dele, fazendo a viagem que ele quer fazer. E É aí, legal ver essas metas cumpridas, e né? eu me sinto muito, muito realizado Sim. com isso, mano. Não é clichê, eu me sinto mesmo, por dentro, assim, eu me sinto mais realizado Eu com isso. acho que a pergunta que ele te fez foi errada. Ele deveria perguntar se você quer diminuir teu ritmo. É, talvez, Porque a minha esposa fala pra mim assim, que não adianta eu ganhar na Mega Sena, ficar milionário, que eu vou continuar trabalhando. vai continuar Porque trabalhando. é o que me motiva, é o que eu gosto. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ver os resultados, né? E você da mesma forma. Eu acho que daí você chega num ponto que você já não tá vendo mais como trabalho. Isso. Uhum, Eu exatamente. fui na Trinca e o Flávio Augusto falou exatamente isso. É que chega Ele um falou, momento que cara, eu já, na verdade, não tenho uma necessidade. Daí ele falou assim, né, todo mundo riu na hora. Eu poderia estar nas Maldivas nesse Sim, momento, eu é. poderia estar. E É. foi falando vários lugares, assim. Qualquer lugar que ele é, quisesse, ele poderia estar. Mas é que eu acho que chega um eu momento, não é uma necessidade amo financeira. estar aqui, entende? É. Então isso é muito É, bacana. você faz porque você gosta, não é O porque é uma necessidade propósito, financeira. Você não precisa mais daquilo, você não precisa do carro, você já tem o carro, você já tem a casa, já tem tudo. É. Mas você gosta de É fazer a minha aquilo. pergunta da minha esposa, né? Ela falou assim, a gente vai falando da mentoria, né? Ela falou, mas você tá gostando de dar as mentorias? Porque o ano passado eu falei, não quero mais consultoria, mentoria, não vou saber, vou mexer com isso mais não, e não sei o que, dá muito trabalho. Mas é algo que eu me sinto bem fazendo, cara. E paciência, é isso. com certeza. Então, É bom às vezes eu desenvolver só outras faço. pessoas e É, você receber ali um obrigado, né? Fala, cara, O que bom, resultado, cara, né? mas muito sabe por quê? obrigado, cara. Porque Você mudou minha vida, você me é, ajudou, cara. Nossa. sabe como que eu vejo mentoria, cara, hoje, sim, que os acompanhamentos que eu faço, de colecionar as vitórias dos outros pra mim. Porque tem muita gente que passa nessa terra aí e só prejudica os outros, né? Sim, Na verdade, tem muito poucas pessoas dispostas a ajudar alguém, assim, de alguma forma, né? E aí, fala assim, ah, mas você cobra por isso? Fala, tem que ser cobrado, mano, porque se for de graça, um cara não faz, velho. Não dá valor, Eu já né? dei mentoria de graça, irmão. Que virou nada, não tem resultado. nada. Sabe qual que é as mentorias que deu mais certo? As mais caras. Uhum. Com Por quê? certeza. Porque o cara falou, cara, eu investi, agora eu vou fazer, entendeu? Exato. Uhum. Então, É, e se o cara tá pagando, ele tá querendo fazer, ele não vai pagar por pagar, né? e a sistemática é assim Depende, que funciona. É, depende. depende. Tem o comprador de curso, tem muito Tem comprador de muito curso comprador. que Pô, mas uma acaba. mentoria cara, não É, é. É, exato. Sendo caro, aí o cara dá mais valor. dá Exatamente. mais valor. Dá mais Então, valor. assim, então você cobra. Então, cobra porque tem que ser cobrado. Essa é a premissa. Porque senão o cara não dá valor. Segunda coisa, eu olho pra trás e eu fico pensando no seguinte, cara. Você pega uma história como do Steve Jobs, por exemplo, que foi um cara que teve muito sucesso, né, como empresário e tal, mas no âmbito familiar ele falhou, né? Uhum. Ele não morreu ali no leito de hospital. Acho que dizem, né, ali tem nas biografias dele que o maior arrependimento dele foi de não ter tido sucesso no âmbito familiar como ele gostaria, com a filha, não sei, acho que é a filha dele. E aí eu fico pensativo muito em relação a isso. Quando eu tiver ali chegar a nossa hora, né, que vai chegar, isso é certeza, eu quero olhar para trás e falar assim, tá, mas Qual que que eu, foi o legado que eu deixei? que eu fiz? Melhorei a vida de dois, três, quatro ali, para mim já tá ótimo. Com certeza. Entendeu? Então, eu acredito que essa. Então, eu respondi no final, né? Eu acho que a minha parada é essa. É tipo, cara, eu quero olhar pra trás e falar assim, cara, eu ajudei algumas pessoas aí. Foi tantas assim, não, mas ajudei algum outro ali que dali o cara virou a chave dele, mudou a vida dele e, consequentemente, atingiu toda a família dele e, quem sabe, não os filhos dele. Como é que teria sido o futuro desse cara Sim. se a gente Isso é não tivesse, maravilhoso. entendeu? Aí é onde Tem. você junta trabalho com propósito, que é o difícil de chegar, e é onde que eu sinto prazer de fazer aquilo ali. Sinto as dores dos desafios, né? Uhum. Vontade de parar, igual quando Normal, você né? tem empresa, né? Normal. Todo dia os caras falam, mas você já pensou muito em desistir? Todo mês. O pessoal, eu tava vendo uma reportagem do Mauro Celso Cortella, né? Um grande palestrante e tudo mais. Ele falou: Você acha que todo dia eu acordo motivado pra dar palestra? Todo dia eu não tenho dor no estômago, não tenho dor de É, garganta. Também tem meus problemas, mas eu tenho que estar aqui, né? Todo dia. É a constância. Sim. é. E eu acho que isso é o principal, né? Então, quando você faz sabendo
você tem um motivo intrínseco ali por que que você vai estar fazendo. Aí eu acho que faz muito sentido, né? Para mim hoje é o estágio que eu me encontro é esse, né? De olhar e falar, cara, eu mais ajudei do que prejudiquei, entendeu? Bacana. Mais ajudei do que atrapalhei. Tem um diferencial, né? Isso aí, o papo aqui foi interessantíssimo, né? Foi muito bom. E agradeço você que acompanhou até aqui. Agradeço o Caio aí pela presença. Erickson, obrigado, Um viu? prazer te receber Obrigado, aqui. Caio. Obrigado, foi bom demais. Passou rápido, né? Passou Passou rápido, rápido passou demais. Foi rápido. bom. Mas daí, vamos marcar na próxima unidade, né? Aí, ó, É. vamos lá. Isso aí. Muito obrigado, você que acompanhou. Muito obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Agradeço a todos aí. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos aí. Caio, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Foi de grande valia. Tenho certeza que ajudou vários empreendedores aí que acompanham o nosso canal. Bom demais, obrigado. Eu agradeço aí todo mundo pela paciência que ficou aí até agora. Tenho certeza que de alguma forma vai somar.